Vamos ver o que acontece. Sento muito, meu nome é Nicola Claudio Salvatore, sento muito para não sei perché sto ficando verde, nem sto falando do celular perché internet di casa caiu. Vamos tentar di fare o possibile, poi posso gravare una altra aula, sinto muito. Mas, enfim, o assunto di oggi è o illuminismo. Ti hai preparato tutta una slide bonitinhas. Então, che è l'illuminismo? Il luminismo è a filosofia egemonica na Europa do século XVIII. A característica do iluminismo, a característica principal é o otimismo e a confiança na razão, vista come meio di progresso da umanidade. Agora, na razão não é que acreditavam só os iluministas. Os filósofos gregos acreditavam na razão, os filósofos medievais acreditavam na fé e na razão. Ma qual é a diferença? A razão aqui é vista como um instrumento crítico, da usar contra os dogmas, contra as superstições metafísicas e teológicas e religiosas, contra a tirania politica. A ciência também usada a defesa da ciência e dos direitos do homem e do cidadão. Que tipo de razão? A razão é empírica, a razão limitada pela experiência sensível, pelos dados sensoriais. Razão que, segundo os iluministas, tem o direito e dever de investigar tudo. A natureza, o homem, as crenças tradicionais, as instituições políticas, etc. A filosofia do iluminismo, então, é mais uma filosofia da ação do que uma série de doutrinas. É uma filosofia da busca, da busca constante pelo conhecimento, nos limites do que a razão nos permite acreditar. No que acreditavam os iluministas, no deísmo oposto ao teísmo. Deísmo com a D, teísmo com a T. O teísmo são as religiões monoteístas tradicionais, o judaísmo, o cristianismo, o islã. Para os iluministas, na maioria, eram todas as religiões, digamos, tradicionais. Não são nada mais do que superstição usada para controlar as pessoas. Eles geralmente eram deístas, acreditavam no que eles chamavam de religião racional e natural, ou que de Deus podemos saber a partir da razão. Ou seja, acreditavam que Deus existe, inteso como o Criador do universo. Alguns acreditavam numa vida futura. Ponto. Todo o resto, que Cristo, por exemplo, se encarnou em um homem, morreu na cruz, ressuscitou, etc., são todas afirmações que para eles são absurdas, supersticiosas e levam apenas à violência e à divisão entre os homens. Além dos deístas, no movimento iluminista começamos a ver os primeiros ateus declarados. Por exemplo, o Marquês d'Holbach. Para ele, a religião educou o homem a temer tiranos invisíveis e logo os rendeu escravos dos tiranos visíveis. Quindi a religião é um instrumento para render os homens escravos. Para um outro iluminista como Diderot, a religião precisa ser substituída pela religião da natureza, pelo culto da natureza, pelo estudo da natureza. Diderot é um autor fundamental no iluminismo
porque foi um dos principais autores e pensadores da enciclopedia. Qual era a ideia da enciclopedia? Ater-se aos fatos, reavaliar positivamente as ciências e as artes mecânicas, criticar a concepções tipo aquela de Descartes ou das ideias innadas, e também as religiões principais, e defender o empirismo, quindi o conhecimento sensibile. Diderot era, come Voltaire, deista, quindi era contrario tanto all'ateismo quanto ao teísmo, tipo cristianismo, Islam, eccetera. Para ele, o mundo era uma máquina perfeita, criado por Deus. Queremos conhecer o mundo, temos que estudar as ciências naturais e não a teologia. Também muitos iluministas eram materialistas, entre eles Lamettrie. Ele tinha a concepção do homem-máquina. Para ele, falar de alma não fazia sentido nenhum. Para ele, os processos vitais são expressáveis e redutíveis a processos químicos. A alma é uma palavra literalmente sem sentido e a filosofia não serve para nada. Se quer saber o que é homem, é melhor estudar anatomia. Quindi materialismo molto forte. Outro materialista era o Barão Bach, ateo que já mencionei. Para ele, o homem é um produto da natureza como qualquer outro, come un cachorro, come un gatto, eccetera. E o homem è un ente puramente fisico. Non esiste alma, non esiste nada de espiritual. Precisa apenas das ciências físicas e da experiência. Assim como na natureza existem só causas e efeitos, assim no ser humano existem apenas causas e efeitos. Não faz sentido falar da alma ou do livre-arbítrio. Um dos iluministas mais famosos é Voltaire. Ele acreditava em Deus, era deista também. Acreditava em Deus come um grande engenheiro, arquiteto do universo. Para ele, a prova da existência de Deus é a perfeição da ordem natural, cioè o fatto che o mundo seja perfeito, ordinado. Ma come coniugare esistenza di Deus com a existência do mal? Ele era deista. Deus criou o mundo, o resto fica conosco. E não pune, não preme, não julga, não liga. E se Deus criou o mundo e o deixou para nós. O ateísmo é irrazoável e perigoso para Voltaire, mas também o judaísmo, o cristianismo, o islã e todas as religiões positivas também são perigosas. Por isso, Voltaire defendia e tinha uma das principais, digamos, ideias dele, é a ideia da tolerância. Nós não sabemos que é Deus, o que é a alma, etc. Todos nós somos limitados e sujeitos a erros. Mas alguns fanáticos acreditam de ter a verdade absoluta e daí surge a intolerância. Pense, sei lá, nos neopentecostais que destroem os terreiros de Umbanda, etc. E daí surge a intolerância, che è ligada com a tirania. Por isso, segundo Voltaire, a tolerância é uma exigência racional. É um dos primeiros princípios da moralidade. Então, como falei, o iluminismo é mais um movimento de pensamento do que uma doutrina, uma filosofia precisa. É a filosofia do otimismo da razão, digamos. Às vezes demais otimista. Mas
iluminista un poco diferente é Jean-Jacques Rousseau. Para entender Jean-Jacques Rousseau, precisamos entender que era o seu alvo crítico, ou seja, Hobbes. No, senão não dá tempo. Hobbes, Homo mini lupus, Homo no estado... Jean-Jacques Rousseau. Para um filósofo como Hobbes, se não tivesse o Estado, a gente estaria num estado de guerra constante, de todos contra todos. Rousseau se pergunta, será mesmo assim? Será que a civilidade europeia, assim como era na época dele e como é hoje, é a melhor possível? Ele leu e foi muito influenciado pelos relatos dos missionários quando chegaram aqui nas Américas. Rousseau individua duas motivações humanas principais: a autopreservação e a compaixão e a piedade ou a empatia, que são igualmente importantes. A compaixão é aquela que nos impele a ajudar quem sofre, nos impede de maltratar as pessoas à toa, é algo que temos em comum até com os animais, ed é tão natural quanto a competição. Então, para ele, o homem no estado de natureza, digamos, o homem nasce bom, ed è o che ele chama di bom selvagem. Ele fala o seguinte: enquanto os homens se contentaram com suas cabanas rústicas, enquanto se limitaram a coser suas roupas de pele, a se enfeitar de plumas e de conchas, a esculpir com pedras afiadas alguns botes de pescadores, é uma palavra, enquanto se dedicaram apenas às obras que o único homem poderia criar, eles viveram livres, sãos, bons e felizes, tanto quanto poderiam ser pela sua natureza. Teria escassez num mundo assim, num mundo tribal assim? Provavelmente sim, mas o bom selvagem não precisa de muitas coisas. Então, a escassez de recursos não é um problema. Não precisamos defender o que não se tem. Também o bom selvagem mora sozinho em pequenos grupos. Então, não busca a glória ou o reconhecimento dos outros. E aqui podemos já ver uma diferença entre ele e os outros iluministas. Para ele, a inovação, a cooperação, o tempo livre, a propriedade privada, da um lado ajudaram as comunidades humanas, mas ao mesmo tempo nos tornaram dependentes dos objetos, geraram invejas, ressentimentos, orgulho, vergonha, inveja. Ou seja, levaram ao verdadeiro estado de guerra, que não é entre os homens, que não é uma situação pré-estadual, é uma situação atual. Não é o homem primitivo que vive assim, somos nós que vivemos assim. Então, Rousseau, como todos os outros iluministas, visa mudar radicalmente ed è un nemico absoluto dos governos das monarquias absolutas. Mas também ele considera as monarquias parlamentares, como aquela inglesas, não livre o suficiente. É isso o que ele fala acerca da Inglaterra, por exemplo. O povo da Inglaterra considera-se livre, mas está redondamente enganado. Só é livre durante as eleições parlamentares. Mas os deputados são eleitos, a escravatura passa a vigorar e o povo fica reduzido a nada. A utilização que se faz dos escassos momentos de liberdade de que goza mostra bem que merece perdê-los. Ou seja, segundo Rousseau, eleger a cada N anos alguém que mais ou menos nos representa nos não rende nem mais livres nem mais iguais. Uma verdadeira democracia deve ser uma democracia feita do povo, não só pelo povo, mas do povo.
Rousseau acha que, primariamente, num Estado democrático, todo mundo deve ter um papel ativo em escolher, em decidir as leis. E para fazer isso, a educação deve ser a primeira prioridade de um governo. Só assim todos os cidadãos podem fazer parte, ter um papel ativo democrático como parte do soberano. Che non è a vontade di todos, cioè a súmula di vontades individuais, ma è a vontade geral, a política que trata de igual forma os interesses de todos os associados, o bem comum. Segundo Rousseau, as leis deveriam ser feitas em assembleias populares gerais. O governo não deveria fazer as leis, deveria apenas aplicá-las. A ideia de Rousseau é que uma verdadeira democracia é a democracia direta. Por exemplo, o povo de Porto Alegre decide as leis de Porto Alegre, o povo do Rio Grande do Sul as leis do Rio Grande do Sul, e daí vai. Un federalismo molto forte, come tem, per esempio, na Suíça, de onde ele era. Obviamente aqui podemos ter uma primeira objeção. É possível contentar todo mundo? Tem ricos e tem pobres, tem patrões e tem empregados. Como é possível tratar da mesma forma todos? A risposta di Rousseau è che una verdadeira democracia não pode tolerar desigualdades sociais. Numa verdadeira democracia não podem existir pobres, não podem existir ricos. Deve ser todo mundo, digamos, classe média. Só assim seria possível ter uma verdadeira democracia. Também partidos, grupos de interesse, não deveriam existir. Para Rousseau, os partidos se tornam partidários, ou seja, são mais interessados no triunfo do partido do que no da nação. Então, deveria ou ter muitíssimos partidos numa sociedade democrática ou não ter nenhum. Também o Estado deveria fazer o possível para superar o individualismo e promover a coesão e a paz social. Todo mundo deveria ter uma religião, mas nem todas as religiões poderiam ser toleradas, só aquelas tolerantes. E em substituição das religiões tipo cristianismo, etc., todo mundo deveria seguir o que Rousseau chama a religião civil, conjunto dos valores da República, amor di patria, altruísmo, etc. O Estado teria até o direito de promover a censura, não no sentido tipo ditadura brasileira, mas no sentido de encorajar as pessoas a agir em conformidade com a moral popular e desencorajar comportamentos e pensamentos antissociais. Mais ou menos come quando si falava in prol di usare a máscara e contra não usar a máscara. E aqui temos um problema. Ma a ideia do iluminismo, a ideia da democracia, non era quella di garantire a liberdade para todos? Essa sociedade não parece livre. A liberdade econômica é bastante limitada. Não pode ter ricos, não pode ter pobres. A liberdade de pensamento também é limitada. O Estado decide quais formas de pensamento podem ser consideradas socialmente aceitáveis e outras não. Rousseau fala que essa sociedade é livre da ignorância, é livre da fome, é livre da superstição. Esse tipo di liberdade è una liberdade che si alcanza non individualmente, só como parte di una sociedade. O Estado democrático presa o que ele chama di liberdade positiva, a vida che una pessoa razionale escolheria.
Mas não é apenas a condição social que nos diferencia. Tem também as ideias religiosas, as ideias políticas. Então, aqui já podemos ver um dos problemas de algumas formas de pensamento iluminista que levará às partes mais desastrosas, por exemplo, da Revolução Francesa, o terror. Quando, por exemplo, Robespierre começou a cortar a cabeça de todo mundo. Uma razão abstrata é uma visão de homem que não tem muito a ver com a visão de como o homem de facto é. Um igualitarismo muito forte é um papel dado ao Estado de remoldare a sociedade na base dessa ideia di razão. Questa non era l'idea di todos os iluministas. Falei, Rousseau era un illuminista abbastanza complexo e diferente dos outros. Voltaire era um inimigo acérrimo de Rousseau, por exemplo. Mesmo assim, podemos já ver algumas das contradições que estão presentes nesse movimento iluminista. Da uma parte, a defesa da razão, a defesa dos direitos humanos fundamentais, a luta à tirania. Da uma outra parte, uma razão desligada da situação concreta, uma tentativa de fazer quase uma engenharia social, desprezando qualquer tipo de tradição precedente e também de conhecimento precedente acerca do homem e da sociedade. Eu gostaria de falar muitas mais coisas, mas o meu celular está morrendo. Então, por hoje, peço desculpa, vou gravar essa aula, vou juntar outro material. Semana que vem, vamos fazer uma aula um pouco mais longa e vou utilizar e vamos falar di Hume e di Kant. Sinto muito por esse problema do internet, que daqui a pouco meu celular vai morrer. Vou postar essa gravação. Qualquer coisa pode me mandar uma mensagem, etc. Sinto muito, não sei o que dei hoje. Muito obrigado, boa noite.